há alguns dias eu venho pedir a Deus a direção. Senhor, que eu nunca venha trazer algo de mim, sempre de ti. E hoje eu venho trazer no livro de Gênesis, capítulo 22. São poucos versículos, né? Gênesis, capítulo 22, em uma visão, eu não sei se alguém já tinha visto por esse lado, porque é uma passagem bem conhecida, mas pela primeira vez, para mim, pela primeira vez eu estou vendo dessa forma essa passagem. Para você ver como Deus é lindo. Cada vez que a gente lê, ele ensina a gente algo novo, algo diferente na mesma passagem. Não é à toa que a palavra de Deus diz que ela não fica velha, ela se renova a cada dia. Vamos ler, que eu vou ler pelo computador, porque minha Bíblia tem uma letra tão pequenininha que nem de óculos dá certo, mas vamos lá. Capítulo 22, a partir do versículo 1, que diz o seguinte: E aconteceu depois destas coisas, que provou Deus a Abraão, e disse: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Aleluia. Eu vou pular alguns versículos para a gente dar ênfase à mensagem, e quem quiser ler esse capítulo todo, fica à vontade, é até bom que mastiga versículo a versículo, tá bom? E ao terceiro dia, versículo 4, e ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e pô-la sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam juntos. Glória a Deus. Agora, somente até aqui nesse versículo. E pronto. E, gente, geralmente quando eu leio essa passagem, eu venho lembrar de Abraão como um pai entregando o seu filho. Assim como Deus entregando a Jesus a seu filho. Só que hoje, Deus me traz à memória que eu tenho que olhar também o filho. Imagina só, Isaque, um menino, deitou de boa ali. Ele sabia que ele era a pedra do holocausto. Com certeza o seu pai ensinou exatamente como era que funcionava um sacrifício. Hoje, é muito mais fácil sacrificar o Senhor. Nós sacrificamos a Deus com louvores, com obediência, com oração, com busca da palavra, com rejeitar o pecado por amor a Cristo, mesmo sentindo desejo, dizer não para a carne. Mas naquela época, os sacrifícios eram diferentes, eram realmente com sangue, onde tinha que se sacrificar o animal. E nessa vez, o sacrifício era o próprio filho. O único filho. Por quê? Porque tinha Ismael, tá? Mas o filho da promessa era Isaque. Ali já estava prefigurando o futuro, que Cristo iria sacrificar-se por toda a nação. Jesus, na verdade, ele estava medindo, Deus estava medindo o termômetro do amor, da confiança e da entrega a Deus. Pedindo o bem mais precioso de Abraão. A primeira pergunta da noite, eu não preciso que ninguém me responda, fica entre você e Deus. Foi algo que Deus perguntou a mim, quando me lembrou essa palavra. A quem ou ao que eu estou dedicando o meu maior amor? Abraão era o filho dele. Mas existem pessoas que não têm filhos, então como é que eu vou fazer o comparativo? Por mais que você diga, eu tenho alguém que eu amo muito, só vai entender verdadeiramente o que é o amor de um filho quem tem. Eu estou dizendo isso por minha experiência. Eu pensava que eu sabia amar até me tornar mãe. Eu pensava que eu sabia o que era amor.
Quando eu me tornei mãe, eu vim entender. E Deus nos dá essa dádiva da paternidade, da maternidade, mesmo que adotivo, não importa, o amor é amor. Para que a gente venha entender um pouquinho do amor que ele tem por nós. Glória a Deus. Então, veja bem, todo mundo, a gente muitas vezes, eu mesma já fiz outras explanações nesse mesmo texto, trazendo aqui o posicionamento de Abraão, os sentimentos de Abraão, mas e os sentimentos de Isaac? Vamos lembrar, comparando com os sentimentos de Cristo. Ele teve tanto medo que suou sangue. E ainda assim, como um cordeiro mudo, ele foi caladinho para a cruz. A Bíblia em nenhum momento fala que Isaac diz, não, papai, eu não. Com o seu pai, ele aprendeu o que era ter confiança naquele pai, no Deus Criador, no Deus que é Deus sobre tudo e sobre todos. Ele entendeu na hora. Como assim, papai? Tu vai me levar para sacrificar? E cadê o sacrifício? Deus proverá para si um cordeiro. E ele foi. E o menino está lá com as mãozinhas postas para o pai amarrar. Por quê? Porque quando há algo diferente, a Bíblia relata. Tipo, Jonas. Quantas vezes Jonas teimou com Deus e não foi para onde Deus mandou? Se a Bíblia não relata que Isaac murmurou, reclamou, resmungou, até tentou correr do pai para não ir para cima da pedra do sacrifício, a Bíblia relataria. Mas aqui nós temos dois, não um, mas dois exemplos de quem dá ouvidos, atenção e obedece ao chamado, obedece à ordenança, obedece à orientação do pai. Abraão para com Deus, Isaac para com seu pai. É uma sequência, é uma rede de ensino, de obediência, de temor, de fé, de confiança. Ele não diz aqui, eu fico imaginando, gente, uma situação dessa assim, chega, me arrepia, me dá algo assim estranho e não, é inimaginável como mãe uma situação dessa. Como filho também não é fácil. Mas hoje, nós, eu e você, estamos na posição de Isaac. Em que sentido? Precisamos ser sacrifício para alguma coisa ou sacrificar algo na nossa vida. Deus provou o amor de Abraão pedindo àquele a quem ele mais amava. Não tinha nada que Abraão amasse mais na vida do que a Isaac. Onde é que está o nosso amor nos dias de hoje? Pergunto de novo. Onde ou a quem? Que nós muitas vezes ficamos nos perguntando cadê, por que a gente não consegue uma intimidade mais profunda com Deus. Mas o que nós temos sacrificado? Hoje eu não vou para o culto, porque hoje é outro capítulo da novela. Já prestou atenção? E é porque reprisa no dia seguinte. Eu faz muitos anos que eu não assisto novela, graças a Deus. Disso aí, Jesus já me libertou. Mas no começo da minha fé, que eu não nasci numa fé cristã evangélica, eu dizia, hoje não, porque hoje é o capítulo da novela, tal, vai acontecer tal coisa. Eu não ia. Eu estou dando um exemplo simples de uma novela, mas pode ser qualquer outra coisa. Tem gente que qualquer aniversário, qualquer evento, não vou para o culto hoje não, porque tem um evento. Eu lembro agora, nesse minuto, eu cheguei em casa, praticamente faltava minutos, acho que 4 minutos para as 9. E eu correndo, ligando tudo na tomada aqui. E eu lembro que eu estava assistindo um campeonatozinho aqui com a minha filha e meu esposo. Ele disse, já vai, eu digo, já, porque hoje eu tenho um compromisso. E o compromisso é com a minha missão. Aí eu falei só assim, buscai, e me calei. Na sequência eu disse, e as demais, agora vocês se viram com o resto, que eu vou para casa buscar. Entende? Eu deixei só a deixa, porque o versículo já é conhecido para eles. Que é minha filha e o noivo dela. Né? Fica aí que eu vou buscar. Vocês que sabem. Partindo. Então, assim, muitas vezes é preciso abrir a mão do nosso eu. Não é à toa que Jesus disse, quem quiser seguir-me, negue-se a si mesmo. Tome
tome a sua cruz. Ele não disse, pega ali uma redinha, um colchão, uma cadeirinha de balanço. Não, uma cruz. Cruz é sacrifício. Cruz representa dificuldade. Cruz representa dor. Mas lá na frente, a cruz é uma ponte para você atravessar e chegar ao céu. Sem ela não tem como. Ninguém vem andar sem cruz, não, porque não existe esse. O fardo é leve porque Jesus aliviou o nosso peso. Mas hoje, Deus me fez lembrar. Eu digo, olha, muitas vezes você vai ser o sacrifício. Você precisa aprender a sacrificar, como Abraão, mas às vezes você vai ser o próprio sacrifício. E eu lembrando daquele hino que eu acho muito forte, cada vez que eu ouço ele, raramente eu não choro, né, entre a fé e a razão, Davi Sasser, muito forte, que ele diz, é preciso, quando dizer não, é opção, e a fé me pede um sim. Quando eu preciso enfrentar, minha alma quer fugir. Quantas vezes, amados, nós fugimos do chamado, e às vezes não é nem para fazer algo, é apenas para abandonar de fazer, é o contrário. Nem sempre Jesus quer que você faça como, de novo, usando a figura de Jonas, vai ali, faz isso, isso, isso. Não. Às vezes ele só diz, sai daí, vem para cá. Isso não é lugar para você. Essa prática não é para você. Essa companhia não é para você. Esse costume não é para você. Essa roupa não é para você. Essa linguagem não é para você. E a gente está lá insistindo. Existem N possibilidades dentro desse versículo. Às vezes, não é só o id. Às vezes é o vinde. É forte. Por quê? Porque no verso ainda desse louvor, é uma pregação profunda, porque ele diz, é preciso ser como Abraão e tudo entregar. Não é qualquer coisa, não é algumas coisas, você não entrega a Deus pela metade, ou você se entrega todo ou nada. Deus não é Deus de migalha. Você quer o melhor do céu. E por que para Deus você vai dar o que sobra? E se sobrar? Você quer o melhor do céu? Ofereça o teu melhor, porque comparado ao céu, ainda é nada. Comparado ao céu, o nosso melhor, ainda é nada. Aleluia. Ser Isaac e deitar-me sobre as pedras, sobre a pedra do altar. Será que eu estou disposta a deitar na pedra do altar? Será que eu tenho essa coragem de ter esse sacrifício todo? De abrir mão de tudo, simplesmente? É preciso ter coragem para subir. É preciso ter coragem para aceitar. É preciso ter força para dizer sim. E lembre-se, a força não é quando você estiver pronto. Agora eu estou, sabe, aquele crente que comeu Bíblia aqui, que eu estou fortalecido e pode vir. Não. A força a maior força é justamente quando você não tem coragem, quando você está totalmente desanimado, desacreditado e você olha e diz, Jesus, ainda assim eu vou. Essa é a maior demonstração de força. É louvar sem ter vontade, é orar sem ter vontade, é ler a palavra sem ter vontade, é ir para um culto sem ter vontade, é fazer o id sem ter vontade, é não fazer aquilo que você tem vontade. Essa é a verdadeira coragem. Essa é a verdadeira coragem. E eu vi uma parte aqui, escrita, que eu vou até repassar para vocês, lida mesmo, porque eu achei bem profundo, que diz assim, um outro dia eu li numa revista, uma estatística, que dizia que vinha crescendo o número de pessoas que não querem mais estar no corpo, que não conseguem mais estar numa igreja. Nós estamos vivendo isso. Nós estamos vivendo um tempo de crente em casa. Só crente de live. Não estou criticando, porque eu também assisto. Mas a gente não pode viver isolado mais dentro de casa. Ninguém é crente sozinho. Deus sempre nos comparou a um exército. É excelente. Live alimenta muita gente. Tem gente que está preso a um leito que, graças a Deus, as lives têm alimentado. Mas você não pode se isolar do mundo, porque você é corpo. Se você pode, você deve ir além das redes sociais. Usar ambas as partes, o presencial e o virtual. Tudo é ferramenta nas mãos do Senhor. Aleluia. Eu ouvi um pastor dizendo que essa é uma geração de feridos.
Uma geração ferida que se fere dentro de casa. Gente que se fere dentro de casa, no seio da família, de gente que se fere dentro da igreja, de gente que não suporta mais, é a era do ansiedade, da depressão, do não aguento, por tudo tá ferido, por tudo tá morrendo, por tudo tá brigando. Eu nunca, sinceramente, eu não sou tão velha assim, e, no entanto, eu vejo uma geração, não é nem de vidro, gente, eu comparo uma geração de cristal. Eu nunca vi um emocional tão frágil como nessa época. Existia depressão? Com certeza, isso não é novidade para ninguém. Mas do jeito que as coisas estão hoje, tudo é motivo para tristeza, para isolamento, para ansiedade, para crise, para isso, para aquilo, outro. As pessoas estão se ferindo. Se eu olhar do lado e para cá, ó, estava me encarando. Pode ser de relance. As pessoas estão vivendo dessa forma. O nosso clamor nesses dias, o nosso clamor é que o Senhor derrame do seu nardo. O nardo que cobre o cheiro da ferida. O nardo que cura. O nardo que derrame do seu óleo precioso sobre a geração atual e as que são remanescentes, como nós. Eu me considero uma remanescente nesse sentido. De não é que eu não me abale, não é que às vezes não me bate aquela ansiedade, aquela preocupação, mas comparado a outros casos que eu vejo, a gente vê que tem algumas pessoas ainda que são mais fortes, mais tolerantes quanto a algumas coisas, mas a gente precisa desse precioso óleo sobre essa geração. E muitas vezes são os remanescentes, são aqueles que foram chamados e obedeceram o chamado como Abraão, que vão derramar o nardo sobre essas vidas mais enfraquecidas, mais frágeis nos dias de hoje, que muito está passando muito tempo tomando leite, sem mastigar o alimento sólido. É tempo demais só no leite, está demorando demais a amadurecer como pessoa e espiritualmente falando. Isaac era um menino. E ele, menino, compreendeu a mensagem do sacrifício por amor. Hoje, eu já disse no começo, Deus nos exige sacrifícios muito mais leves. Ele quer adoradores. Ele quer filhos obedientes. E se nós analisarmos tudo aquilo que ele diz que não é bom para nós, que nós deveríamos cumprir na Bíblia, na verdade, motivos os quais, se obedecemos, teremos uma vida plena nessa terra. Teremos uma vida saudável. Teremos uma vida boa de verdade. Porque quando você obedece a palavra de Deus, é bem simples, meus amados. Tudo que você faz de acordo com a palavra só traz bem para a tua vida. Não acrescenta nada a Deus, ao contrário, acrescenta na minha vida, acrescenta na tua vida, acrescenta na vida dos que convivem contigo. Tudo que Deus orienta na palavra, na verdade, é para nós. Porque se você pegar os 10 mandamentos, mesmo resumido em 2, só o primeiro não muda. Amar a Deus sobre todas as coisas. E as coisas incluem os seres. Eu não posso amar ninguém mais do que a Deus. Nem ninguém, nem coisa alguma. Só o segundo, que ele não mudou, ele apenas resumiu. Amar ao próximo como a ti mesmo. Você tem que aprender a amar a si próprio. Porque amando a si próprio, você vai se cuidar, se fortalecer para ajudar e amar ao próximo, ao outro. E nisso, você não rouba, não mata, não inveja, não cobiça e por aí vai. Então, não é que Jesus tirou os outros mandamentos, ele apenas os resumiu em um só. E tudo, ele colocou o quê? Acima de tudo, o amor. Amor a Deus, amor a ti mesmo e amor ao próximo. Amor é a chave para tudo. Foi por amor que Deus pediu a Abraão seu filho. E foi por amor que Abraão ia entregar seu filho. E foi por amor que Isaac se deitou naquela pedra de boa, sem dar trabalho. Imagina aí. Não é fácil, não. É para quem crê. É para quem tem fé. É para quem confia no pai que tem. Nós precisamos ser esses pais. Se não pais biológicos, muitas vezes pais espirituais. Porque, infelizmente, nós vivemos em época, sempre teve, mas hoje também está pior. Nós precisamos ser pais espirituais.
para que quando encontrarmos algum Isaac, prepará-los, porque muita gente é crente sozinho em casa, gente. E precisa de um Abraão na sua vida, para que quando chegar na vez dele, ele saiba exatamente o que fazer, ele confie, ele não tenha medo, com certeza dá aquele frio na barriga, com choro e tudo. Abraão levantou a adaga, com choro e tudo. Aquele menino se deitou e com certeza fechou os olhinhos ali, ficou só esperando a facada. Ô, Jesus! Mas ficou ali. Está disposto a ficar? Para ver se vem um anjo, pagar o preço? Para ver se vem um anjo e dizer, não, já chega, tá bom, é só até aqui mesmo. Não tenha medo, não. Confie. Fique firme. Fique forte. Fique confiante. Por quê? Porque nós somos a geração que vai espalhar esse nardo do Senhor Jesus por onde quer que nós passarmos. Por onde quer que nós passarmos, vamos encontrar algumas pessoas e transformá-los em Isaques, filhos obedientes, filhos tementes, filhos confiantes, filhos na fé. Aleluia. Unção. Uma geração que seja uma geração impregnada de unção, a unção de Deus. Esse tem que ser o nosso clamor. Esse é o nosso clamor hoje. Desde pequeno, confiarmos. Confiarmos. Se meu pai está confiando em Deus dessa forma, a ponto de entregar a minha vida, meu pai sabe o que está fazendo. Jesus fez a mesma coisa. Meu pai entregou a minha vida por amor a você. E eu vou confiar, porque ele sabe o que está fazendo. Então, se a tempestade, se a luta, eu não sou pregadora de dizer, meu irmão, minha irmã, Deus vai te abençoar, Deus vai acabar com os teus problemas. Às vezes você vai passar uma vida inteira de problemas, assim como tem aquela história, né, do rico e Lázaro. Às vezes você vai ser um Lázaro na vida. Infelizmente. Paciência. Mas sabe o que é bom? O rico passou a vida dele com tudo aqui, do bom e do melhor. Foi para o mármore do inferno. Para as labaredas. Eu até brinco aqui com o pessoal, para os quintos. Mas o Lázaro, que sofreu uma vida inteira, teve novas vestes, sentou na mesa do rei, abraçou Jesus pessoalmente, foi para as mansões celestiais. Então, muito mais do que desejar tudo nesta vida, é desejar que mesmo sem nada, você tenha a presença. É só o que nós precisamos, é da presença. Você não precisa de mais nada. Lembre-se, independente da nossa idade, às vezes nós somos muito crianças no que diz respeito às coisas de Deus. Como meninos, ficamos ali sem entender, ou às vezes, como rebeldes, sem querer aceitar. Mas se deite na pedra do sacrifício. Confie. Se Deus está permitindo, Ele sabe o que está fazendo. Mas, ao mesmo tempo, sempre, não é simplesmente se entregar toda a desgraça que vem para a nossa vida. Precisamos orar por discernimento. Senhor, é isso mesmo que o Senhor quer para a minha vida? Senhor, é isso mesmo? Você quer que eu me deite na pedra como Isaac? O Senhor quer que eu sacrifique como Abraão? Pergunte ao Senhor. Porque o que é do Senhor, mesmo no meio da tempestade, traz paz. Pode ir, vá. Pode ir, pega no trinco. Vocês acham, vou mudar a direção aqui para outro personagem. Vocês acham que Pedro não teve medo de andar e afundar? Teve tanto que ele andou sobre as águas, mas em um determinado ponto ele afundou. Por quê? Porque durante a caminhada, aqui nos demonstra uma coisa bem simples. Aparentemente complicada, mas é bem simples. Enquanto ele estava olhando para Cristo, confiando em Cristo, ele andou sobre as águas. Faltava um palmo, para ele encostar em Cristo. E ele começou a afundar. Por quê? Porque ele começou a olhar para o lado. Ele começou a olhar para o vento, ele começou a olhar para o mar, ele começou a olhar para a tempestade que estava ali em volta e deixou de olhar para Cristo. Muitas vezes é assim em nossa vida. A gente para no caminho,
A gente sofre mais do que o que devia, porque deixa de olhar para Cristo e começa a olhar para as tempestades, começa a olhar para o vento, começa a olhar para a água que pode nos afundar, para o vento que vem assim com veemente. Abraão poderia ter negociado, Senhor, o seguinte, eu tenho 2 filhos. Ismael não serve, não. Ele poderia ter tentado barganhar, não poderia? Mas ele nem titubeou, ele simplesmente disse, eis-me aqui. E ele fez exatamente. Ninguém vê a passagem, ele questionando, não. Se você olhar a passagem de Jó, Jó questiona algumas coisas com Deus. Se você olhar a passagem de Moisés, Moisés conversa e questiona algumas coisas com Deus. Mas Abraão simplesmente diz, o que é mesmo para fazer? Tá certo. Ele pode até ficar assim, como assim, eu tenho que fazer isso? Ele vai. Ele vai. Achando loucura ou não, ele vai. Ninguém vem batendo boca com Deus. Não, Deus, bota Ismael, esse aqui é o filho da promessa. Bota Ismael, o outro, dá certo lá, não. Porque com certeza ele amava Ismael também. Com certeza, qual pai que não ama seu filho? Não é? Pai que ama seu filho. Mas ele nem perguntou. Ele só obedeceu. Deus sempre vai exigir o teu melhor. Deus vai sempre exigir as tuas primícias. Deus vai sempre exigir, pode olhar, aquele que é trazido para fazer algo para o Senhor, não é desocupado, não. É justamente quem não tem tempo, mas tem sede, mas tem amor, mas confia. Eu nunca esqueci o que Deus disse para mim, eu dizendo para uma pessoa, pensando eu, que eu estava falando para ela. É tanto que na mesma hora tinha um grupo de mulheres comigo, na rádio, fazendo o programa ao vivo, e a moça, peraí, deixa eu anotar isso aqui que tu falou. Deus falou comigo aqui, aí anotou. A frase era a seguinte, se você não está disposto a ir de verdade, não diga eis-me aqui. Se você não está disposto a ir, não diga eis-me aqui, porque foi Abraão que disse, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Pode olhar, todas as vezes que Deus chamava Abraão, ele dizia, eis-me aqui, Senhor. Pode olhar. E ele ia. Depois que eu falei para ela, que ela disse, deixa eu anotar aqui, Deus disse para mim, contigo, doida. Não é só para ela, não. É contigo. É contigo. Pode guardar isso aí no teu coração. Por quê? Porque eu sempre disse, eis-me aqui. Em lives, em presenciais, quando o pessoal me chamava, eu dizia, eis-me aqui. Mas tinha alguns compromissos que eu dizia, não, senhor, hoje não. Não vou marcar nada para esse final de semana, porque vai que surge algum compromisso. Colocando Deus em segundo plano. Fazendo quando dava certo para mim, quando era viável para mim, quando era confortável para mim. Aí Deus diz, é assim. Tuas coisas tu quer no teu tempo. E as minhas coisas é no teu tempo também? Pois não é assim, não? Não é mesmo. De jeito nenhum. Minhas coisas, meu jeito, meu tempo. Até as suas coisas é no tempo dele. Que dirá a minha? Entende? Até as nossas coisas é no tempo dele, que dirá as deles. Então, se nós não estivermos disponíveis, não adianta dizer isso aqui. Entende? É muito simples. Parece complicado, mas não é. Não é. É mais simples do que a gente imagina. Nós só precisamos fazer como Abraão. Eis-me aqui. Tem situações que ele vai deixar você descer o punhal até o final. Tem outras que ele vai, te tomar pelo pulso e dizer, ei, eu já entendi. Tu está disposto mesmo. Deus nos chama hoje para perguntar se nós estamos dispostos. Como Isaac ou como Abraão. Mas Deus quer saber se nós estamos dispostos. É só uma questão de decisão. Quando dizer não é opção, mas a fé me pede um sim. Qual é o seu? É sim ou é não? É bem simples. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.